Paparazzo Rubro-Negro é um oferecimento Gávea News. Receba as notícias do Mengão no seu WhatsApp. Legos Containers. Espaço Rubro-Negro. Loja.flamengo.com.br. Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Muito bem-vindos. A gente vai falar aqui sobre a preparação do Flamengo para o jogo contra o Fluminense nesse sábado às 17 horas no Maracanã. A venda de ingressos intensas, filas por todos os lados, né? A gente ontem mesmo postei no Instagram, lá no Nova América, fila dando volta, em tudo quanto é lugar, muita fila. O Flamengo se preparando, tem treino hoje, 3 horas da tarde. Na sexta-feira o Flamengo treina pela manhã, tá? E aí logo depois do treino, os jogadores já concentram, aí sai aquela lista de relacionados que a gente traz sempre para vocês aqui. Então, a gente está aqui com algumas notícias, infelizmente, dessa venda do Lucas Paquetá. Mas antes disso, a gente trazer para vocês aqui a parcial, né, de ingressos vendidos para esse jogo. A gente vai falar também da preparação do Dorival, né? Tem novidade aí no Flamengo para esse jogo contra o Fluminense, né? Nos treinamentos, pelo menos, tem novidade. A última parcial de ingressos vendidos foi de 40 mil. Já temos aí perto do meio-dia, que é o momento que eu estou gravando aqui, meio-dia, até esse vídeo sair, meio-dia e meio. Então, é bem provável que a gente já esteja aí chegando nos 41, 42 mil ingressos. As parciais vão surgindo, a gente vai trazendo para você. Mandar um abraço aí para a galera da Flapixaba, né? Que mandou essa camisa aqui da Ícone pra gente. Pô, maneira marca, vai ser a marca, inclusive, que vai fazer a nossa camisa que nós vamos anunciar para vocês aí. Então, passamos de 40 mil ingressos vendidos para esse jogo. E a gente vai também trazer uma informação para vocês, né, que a bola do jogo entre Flamengo e Fluminense vai ser em homenagem ao Outubro Rosa, né? Outubro Rosa é aquela campanha contra o câncer de mama, câncer de colo de útero, né, que toda mulher deve fazer, né, o preventivo e tudo mais para ver, né, o quanto antes, o quanto mais cedo possível, melhor, não é mesmo? Então, a gente aqui trazer as do Dorival, né? A grande mudança no ataque, né, que aparece, porque ele estava utilizando o Uribe na vitória de 3-0 contra o Corinthians, foi desse jeito. Ele vem utilizando o Uribe e dessa vez ele utilizou o Lincoln, né? Essa semana ele utilizou o Lincoln no ataque durante os treinamentos, né? A gente tem aí ele mantendo o restante do time. Muito provavelmente Diego e Diego Alves continuarão de fora. A gente tem aí o César que tá agarrando muito bem, tá fechando o gol, representando a nação. Então o time do Flamengo não deve ter muita diferença. A única coisa que o Flamengo não vai poder contar, né? O Flamengo não vai poder contar com o Trauco convocado e também com o Pires da Mota, né? Mas como o Cuéllar pode jogar, ele não foi convocado para a seleção colombiana. O Pires da Mota convocado apenas para treinar, então o Flamengo pode utilizar o seu time que vinha utilizando, né, apenas a convocação do Trauco, que atrapalha um pouco, mas o René também contra o Corinthians foi muito bem, né? O René foi muito bem, inclusive essa semana aí ele deixando claro aí que ele é um pouco injustiçado, que ele tem números incríveis como lateral. Vamos falar aqui sobre a situação do Paquetá, né, para a gente trazer o restante da entrevista com o Sávio, né, nosso ex-jogador Sávio, o Anjo Loiro. A gente tem uma entrevista aí que a gente dividiu em 3 partes. E antes da gente trazer essa entrevista, a gente trazer aqui a informação sobre como será pago, né, o dinheiro da compra do Lucas Paquetá. Bem, o Milan vai pagar pela compra do Paquetá 35 milhões de euros, tá? Desses 35, mais ou menos 10 vão para o jogador, para o seu staff, né, para o Eduardo Duran e tudo mais. O Flamengo tinha 70%, 24 ponto alguma coisa, 24,5, né, desse valor.
A forma que vai ser o pagamento ainda não foi dito de como o Flamengo vai receber isso. Se o Flamengo recebe primeiro e a parte deles vem depois, ou se já vai dividindo 70-30 a cada depósito. A questão é, a gente tem aqui, 5 milhões de euros agora na assinatura de contrato. 25 milhões em 2019, tá? Sendo 15 milhões de euros em janeiro de 2019, tá? E 10 milhões de euros em julho. Então completa 30 milhões. E os outros 5 milhões de euros serão apenas em janeiro de 2020. A gente espera que o Flamengo tenha pelo menos negociado, né, com o staff do jogador, com o próprio jogador, que ele receberá esses 5 milhões lá em janeiro de 2020 e que dos 10 milhões pagos em julho, eles recebem os 5 deles iniciais e todo o restante o Flamengo vai recebendo agora em janeiro, em novembro, assinatura do contrato, outubro, novembro. A questão também tem o seguinte, né? O jogador só vai se transferir na janela. Mas vamos lá, o Flamengo receberia agora, em 2018, né, os 5 milhões. Aí sim, 15 milhões em janeiro. O ideal seria o Flamengo já ficar, né, com essa parte toda e aí o restante para frente o jogador e o staff receberem. A gente espera que seja assim, já que já facilitaram tanto, né, já dividiram, parcelaram o pagamento, coisa que eu acho absurdo. Não acho que o valor também foi tão baixo assim. Foi mais do que o valor do Gabriel Jesus, 32 milhões, um valor de 35 milhões. E o jogador não está na sua melhor fase. Tem a questão que o jogador também foi oferecido para ele uma renovação, né, com uma multa de 70 milhões. Não houve conversa, né? Leonardo e outras pessoas lá na Europa, no Milan, convencendo ele a ir embora. E aí é isso. O Flamengo, dos males, o menor, o Flamengo preferiu melhor um passarinho na mão do que 2 voando. O Flamengo preferiu pegar esses 35 milhões. Só acho que facilitaram demais, né, com um parcelamento a perder de vista, né, como se diz. Tem uma informação aqui que chega agora, inclusive estou recebendo aqui no Gavia News. Se inscreva lá, se cadastre no gavianews.com. É um site fantástico, ele manda as notícias do Flamengo no WhatsApp para você, sem necessidade de grupo. Você recebe a notícia, se cadastra lá, parceiros aqui do Paparazzo Rubro-Negro, que um jornal lá de fora acusa o dirigente do Milan de jogar sujo em negociação por Paquetá. A gente estava falando isso ontem, que o Leonardo ajudou nesse convencimento da saída do Lucas Paquetá. Olha aí, o Paris Saint-Germain estava na briga para contar com o futebol do meia, mas o Milan, por intermédio do próprio Leonardo, ex-jogador do Flamengo, conseguiu concretizar a negociação antes. De acordo com o portal francês, né, o portal é o Eurosport, tá? A postura do ex-lateral, que inclusive trabalhou no PSG entre 2011 e 2013, não teria sido adequada no momento de persuadir Paquetá e a vestir a camisa rossoneira, a camisa lá do Milan, né? Então, realmente aí essa treta rolando entre PSG e Milan, o Eurosport entrou aí na briga, acusando o Leonardo a ter agido nos bastidores, e a gente já tinha falado isso aqui, né? A gente já tinha avisado isso aqui, que era isso que tinha acontecido. Aí a confirmação, você que acompanha o canal do Paparazzo Rubro-Negro fica sempre sabendo de tudo muito antes, né? Aí tem notícia também de que o Ricardo Lomba já possui os nomes para substituir Paquetá. Aí se falou em Hernanes, olha só, falou-se, eu vou até falar para vocês aqui sobre a situação do Hernanes, né? Que atualmente está jogando no futebol chinês, né? Tá jogando no futebol chinês, lá no Hebei Fortune, né? E aí se fala que não é titular devido ao número de jogadores estrangeiros e tudo mais. A questão galera, tá? Para trazer certinho, ele tem 33 anos, o Flamengo tem aquela política de ter diminuído, né, um pouco a idade do elenco, mas óbvio que isso aí não vai ser empecilho, mas a gente entra naquela questão novamente. Falou-se em Hernanes aqui, ontem eu estava ouvindo, não lembro se foi a Rádio Globo,
Eu estava na estrada, estava ouvindo, e se falou em Alexandre... não foi Alexandre Pato, não. Foi em Paulo Henrique Ganso. Se falou em Paulo... A gente confunde. Pato com Ganso é da mesma família. Bem, o Paulo Henrique Ganso, eles falaram que era o jogador que o Flamengo tinha em mente para substituir o Lucas Paquetá. Bem, o que eu tenho a dizer sobre Hernanes e sobre Paulo Henrique Ganso. Não, por mais que Ricardo Lomba converse, tenha algum contato sendo feito, eles não têm como decidir nada, não tem como contratar ninguém agora. Só depois de eleição que a gente vai saber qual chapa vai ser a vencedora. E detalhe, aquela briga pela cor azul, teve de novo aí um recurso, foi acatado, e a chapa do Ricardo Lomba não, pelo menos no momento vai recorrer ainda, não pode utilizar a cor azul de novo. Então, a gente não sabe qual a chapa que vai vencer, como é que vocês querem que contrate alguém? A gente sabe que vai ter dinheiro entrando, parcelado, mas vai ter entrando. Então, a gente tem aqui, inclusive, o Ricardo Lomba falando comigo, tá? Eu mostrei na live do Rubro News ontem, no Júlio, exclusivo, um presente meu para ele. Tem o Ricardo Lomba falando aqui comigo sobre esse parcelamento. Eu perguntei para ele se isso não atrapalha o Flamengo na hora de contratar. Olha aqui. Cara, se tu recebe tudo de uma vez, tu tem mais dinheiro na mão, né? Fluxo de caixa, tu tem mais liquidez em relação àquilo. Só isso. O dinheiro entraria todo agora, teria dinheiro na mão agora para fazer o que quiser. Mas boa parte, a maior parte será da gestão seguinte. Será da gestão seguinte, 2019. Ele mesmo fala gestão seguinte, ele não pode afirmar que é ele. Estão vendo? E ele avisa que a maior parte vai entrar na gestão seguinte. Só entra 5 milhões agora em 2018. Olha aqui. Então, pois é, amigo, mas eu respondi foi nesse sentido mesmo. Se você tem dinheiro na mão, você pode conseguir, por exemplo, pagar à vista e ter uma condição melhor. Ou você pode pegar esse dinheiro que está mais para frente, se dar de garantia. Enfim, aí é mercado, é negócio. Ele falando aí que o Flamengo pode pensar nesse dinheiro que vai entrar em julho e janeiro de 2020, né, que a gente não sabe se vai ser dividido irmãmente a cada entrada. O Flamengo pode utilizar isso para fazer, usar como garantia para fazer uma contratação, tá vendo? Mas não vai ser a gestão atual que vai definir isso, vai ser a próxima gestão, que pode ser Marcelo Vargas, peruano, né, que a gente sabe que não tem muito voto, mas está aí, é candidato. Pode ser o Lomba, pode ser o Landim. São 4 candidatos a presidente do Flamengo. 2 a gente sabe que não estão muito cotados, mas nós vamos dar espaço aqui no canal para todos falarem, né? 2 a gente sabe que não estão muito cotados. E tem os 2 que estão mais cotados, que são o Lombas e o Landim, que estão nessa briga, inclusive, pelas cores aí, pela cor azul. E aí a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer, então agora não vai vir contratação nenhuma. Galera, eu vou deixar com vocês aí agora a entrevista do Sávio, tá? A terceira parte da entrevista do Sávio, uma entrevista fantástica. Tem a primeira aqui no canal que ele falou sobre a questão do porquê ele saiu rapidamente, porque ele não encerrou a carreira do Flamengo em 2006 para 2007. A segunda parte ele fala do Romário, relacionamento com Edmundo, Romário, Apolinho, Iranildo, é muito legal. E agora a terceira parte com vocês, que ele fala inclusive daquele Mundial, ele com Roberto Carlos, Raul, falando lá daquele Mundial que ele jogou contra o nosso rival, o Vice da Gama. Com vocês aí a terceira parte da entrevista do Sávio. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like, compartilhe, mande aí pros seus amigos. Esse vídeo tá 10. Valeu! Queria te perguntar sobre Real Madrid, sobre final do Mundial de Interclubes, se houve uma motivação especial para jogar contra o Vasco naquela final. Gabriel, assim, eu cheguei no Flamengo com 13 para 14 anos, e eu cresci jogando todas as finais de infantil, juvenil, juniores, era Flamengo e Vasco. Então, era aquela rivalidade, não tem jeito. Mas ali eu te confesso que eu não levei em nenhum momento isso para campo. Porque se eu levasse essa rivalidade, essa ansiedade de muita gente, de repente teria me prejudicado. Então ali tinha alguns
alguns fatores, alguns pontos importantes. Então, primeiramente, claro, eu entrava ali numa final de Mundial com a expectativa enorme de toda a torcida do Real Madrid, tá? Eu tinha um sonho pessoal, infelizmente eu queria ter conquistado também esse sonho com o Flamengo, de ser campeão do mundo, como o Zico foi em 81, infelizmente não aconteceu, mas eu buscava pessoalmente um Mundial. E a outra coisa que me motivou muito também é eu saber que eu estava entrando em campo com uma expectativa de milhões de flamenguistas no Brasil. Eu sabia que eu estava vivendo isso. Então as pessoas me paravam, muita gente me ligava e falava: Sávio, a Fla Madrid está preparada, a expectativa é muito grande. E eu não falo isso com toda sinceridade mesmo, eu não falo isso porque nunca foi minha linha provocar rival, provocar adversário. Isso eu aprendi um pouco com o Galo, com o Zico, que ele falava: quando eu fazia um gol, os poucos segundos que eu tinha para comemorar, eu só tinha para comemorar com a minha torcida. Então eu acho que era a minha linha isso, tá? Então eu nunca fui de provocar rival. Só que eu sabia que o rival era o Vasco, e milhões de pessoas no Brasil tinham essa expectativa. Então eu sabia que eu estava jogando para a torcida do Real Madrid, eu estava jogando para mim pessoalmente, tá? Para minha família, mas eu estava jogando também para a massa rubro-negra que estava numa expectativa muito grande no Brasil. Por quê? Porque a rivalidade é o futebol. Então, é claro, isso existe, vai existir sempre. Então o futebol é isso, é paixão, é emoção, e a rivalidade sana, a rivalidade do bem, ela vai prevalecer sempre. O problema é quando parte de uma rivalidade de violência e outras coisas. Teve alguma coisa nesse sentido contigo que tenha motivado você mais ainda? Teve lá o reconhecimento do um dia antes em Tóquio, né, no Estádio Nacional de Tóquio. Enfim, um grupo de torcedores do Vasco, de uma forma tão carinhosa, me recebendo lá, né? Então, é claro, isso motiva, mas motiva também porque é rivalidade, não tem jeito. Aí você usou isso, teve alguma conversa lá com os seus companheiros lá, Erro e tudo mais, conversou com os caras, eles sabiam da rivalidade? Ali, eles sabiam porque eu já tinha comentado em um momento ou outro, mas ali só eu vivia exatamente isso, né? O Roberto Carlos também, apesar de ter ali jogado no Palmeiras e a rivalidade de São Paulo, ele sabia da rivalidade Flamengo e Vasco também. Agora, em determinados pontos a gente tem que usar um pouco a nossa sabedoria, usar um pouco a nossa experiência e passar o que a gente sabe. Então, o que eu podia passar na época da rivalidade, do que se estava falando aqui no Brasil em relação a isso, em relação ao Vasco principalmente, e ao conhecimento um pouco do que eu tinha sobre os jogadores do Vasco, é claro que eu tinha que passar. Isso eu passei de alguma forma para o grupo, para o treinador, para a comissão técnica. Isso é válido, é o futebol. Então, acho que é de tudo um pouco. Quando você joga uma final, Gabriel, primeiro muito importante como Mundial, e quando você gera uma expectativa muito grande em muitas pessoas, e ali não era só de uma torcida, era de algumas torcidas, a responsabilidade cresce muito, cara. É uma pressão realmente muito forte, muito forte. E graças a Deus no final eu consegui esse objetivo. E vinha de 3 derrotas, né, o Real Madrid, né? 3 derrotas. E nós chegamos em Tóquio muito pressionados em 98. Porque nós vínhamos de, se eu não me engano, dois resultados negativos no Campeonato Espanhol e uma derrota para a Inter de Milão na Champions. E a Champions, eles têm mais importância para a Champions do que o Mundial, né? Tem. Mas era, vamos dizer assim, alguma coisa para sair de sufoco. Na verdade, sim. Não que não seja importante. É muito importante. É muito importante. Não se equivale a uma Liga dos Campeões da Europa, para um clube europeu. Só que era importante e aquele momento era muito importante. Porque para o torcedor do Real e para a imprensa, 4 resultados negativos para o Real Madrid é muita coisa. É uma pressão que não cabe. Então ali a gente sabia dessa dificuldade também. E para o torcedor europeu, já está perto de fechar aqui também, também tem que aproveitar, tirar tudo do cara. Pode falar. Para o torcedor europeu, Copa Toyota ou Mundial de Clubes atualmente?
Eu acho que a importância hoje é a mesma, porque é um mundial. No fundo, é um mundial. Só mudou o nome. Só mudou o nome. Então, muitas vezes, na grande maioria, ela vai ser uma final América do Sul-Europa. Alguma vez ou outra vai acontecer de uma zebra, como aconteceu mais recentemente. Mas que é Mazembe, vai acontecer, mas no fundo, é o Mundial. Eu só acho que, na minha época e uma época ainda anterior, era algo mais equilibrado. Então nós pegamos, eu não vou nem chegar no patamar daquele timaço do Flamengo 81 contra o Liverpool, mas logo depois, em 93, 94, aquele time do São Paulo contra o Milan, contra o Barcelona, o próprio Internacional lá depois que teve contra o próprio Barcelona. Enfim, a gente vê que era muito mais equilibrado quando se chegava uma final de Mundial. Hoje é muito menos. Hoje o equilíbrio ele está muito mais. Então, se a gente avaliar, a Copa Toyota pode ter tido a sua importância maior até do que o atual. Eu acho, pelo que foi o jogo até, foi muito importante. Foi muito importante porque aquele ano de 98, aquele jogo foi muito difícil. Assim como o Flamengo de 81 difícil, contra o Liverpool, 3-0. Só que todo mundo pensa de 81 que foi até um jogo fácil. Mas o Flamengo fez que o jogo ficasse fácil também, que meteu 3-0 no primeiro tempo. Exatamente. Porque o Liverpool era o atual campeão europeu, pô. Sabe que o Liverpool ganhou na Liga dos Campeões em 81 na final? O timaço do Real Madrid. Tinha sido do Real Madrid, Foi o Real Madrid na final. E tinha tudo para ter sido Real Madrid e Flamengo em 81, né? Então o time do Liverpool era muito forte também. Que viesse o Real Madrid. Só que o Flamengo era realmente, na época, o melhor time do mundo. Que viesse o Real Madrid. Exatamente. Sabe, muito obrigado. Eu queria só concluir aqui falando que você hoje trabalha no meio do futebol, né? Sim. Né? Empresário. Tem algum garoto aí que esteja ligado ao Flamengo? Tem algum garoto no mercado europeu? Conta pra gente aí, fala pra gente. Não, Gabriel, hoje eu estou totalmente voltado para o mercado empresarial, né? Tem a empresa na área esportiva, que é a empresa de gestão de carreira. Então, tudo que eu fiz na minha carreira, tudo que eu aprendi, eu tento realmente passar para os atletas que eu gerencio, que eu faço a gestão. Então, abrange não só realmente a carreira profissional, através de contratos, mas a questão da imagem, um projeto financeiro, toda uma base super importante que a gente tem que fazer realmente, que é uma carreira muito curta, né? A gente tem que pensar no pós-carreira. Eu trabalho também com empresas na área financeira, imobiliária, de alimentos, enfim, totalmente na área empresarial. Estou muito contente por isso, porque graças a Deus eu me preparo até hoje para esses momentos. E tem, vou nem citar nomes, né, mas tem uma base legal no próprio Flamengo, né, uma expectativa muito legal ali no Sub-15, Sub-16, que tomara que possa aí criar frutos, não só para a empresa, claro, para o atleta e propriamente para o Flamengo. Também tem atletas no mercado europeu. Eu sempre tomei café com ele, Benfica, exatamente. Que o Flamengo tem participação. Tem, exatamente. Tem alguém ali no Flamengo que você tiraria o seu chapéu ou não? Ali no futebol do Flamengo, alguém que você acha que seja um cara que você tira o chapéu? Tem um cara. Eu, assim, como eu falei, eu não gosto muito de citar nomes, porque é muito difícil, né? É um grande clube e tem grandes profissionais também, problemas tem muitos também, como em vários clubes, em várias empresas também. Agora, tem um cara que eu admiro muito, Gabriel, pela sua competência, pela sua capacidade, pela sua índole e pessoa também, que é o Carlos Noval. Tá? O Noval é um cara que assumiu o lugar do Rodrigo Caetano. É um cara que eu conheço há muito tempo, um cara que vem da origem do Flamengo, de uma base, fez uma reformulação muito especial nos últimos anos da base do Flamengo, e é um cara que eu tenho uma admiração, um carinho mesmo, porque no futebol, que muitas vezes é um ponto muito difícil, né? De você achar realmente muitas pessoas do bem e com índole, com caráter. É um cara que eu
que eu tenho uma consideração muito grande. É um cara do bem, um cara profissional, um cara que é Flamengo, e eu espero que ele realmente tenha muito sucesso na carreira dele. Acredita no Flamengo pra gente fechar aqui? Com certeza. E eu tenho uma esperança muito grande, porque o Dorival aí, ele sentiu o trabalho dele ali, pegue o grupo cada vez mais. Um pouquinho deu. A gente vê ali em tão pouco tempo quanto o Bahia, um resultado importante. Claro que a vitória era importante, mas um 0-0. E o que eu vi ontem realmente foi, além do resultado, eu vi uma postura muito bacana, uma postura de Flamengo, uma postura guerreira dentro de campo, aonde em nenhum momento eu vi bola perdida. Então, com esse espírito e com a qualidade individual que o grupo tem, e com essa capacidade do Dorival, em pouco tempo eu tenho certeza que ele vai taticamente pegar esse grupo. É claro que é difícil, a gente está falando de... Ele tem ali também o Diego, né? É complicado lidar com... Como é que faz com o cara? Como é que faz com isso? O time deu certo ontem, vamos dizer, engrena 2, 3 partidas. O Flamengo oscila muito, né? Mas vamos dizer que o Flamengo pega aí 3 jogos seguidos jogando desse jeito e você tem o Diego voltando de contusão. Faz como numa hora dessa? Gabriel, aí eu vou falar o seguinte, cara. Dorival. Problema pra você. Problema seu. Vai ter que... Mas é um cara muito legal também, tá? Eu conheço bem o Dorival. Um cara super competente, e eu torço muito, mas torço muito mesmo, para que ele nessa reta final aí, ele possa exercer o trabalho dele. E o maior objetivo, né, Gabriel, é que o Flamengo possa ser campeão brasileiro esse ano. Se Deus quiser. Sábio, muito obrigado. Pô, cara, sério mesmo, enorme. Valeu mesmo. Acho que foi uma entrevista que eu gostaria de ver, porque muita coisa que eu fiquei sabendo aí que a gente nem faz ideia. Muito bacana seu relacionamento com o Romário, questão lá do Real Madrid, a questão de como foi 2006 a sua volta. Cara, muito obrigado de coração por estar se abrindo aqui com o canal Paparazzo Rubro Negro. Esteja convidado aí para participar depois, quem sabe, de uma live para comentar um jogo, alguma coisa, quiser fazer alguma coisa com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Valeu, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.